Pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Adão Azevedo, com o seu canal, né? Com o seu canal Adão Azevedo e a sua AC Soluções. E hoje estamos aqui de volta para trazer para vocês mais essa ferramenta que é a nossa planilha de cálculo de adubação para cultura do milho verde. É isso aí, milho verde, aquele mesmo milho, produção de milho destinado para consumo cozido ou para produção de pamonha. Então vamos lá. Bom pessoal, vocês já conhecem, né, mais ou menos aí a nossa planilha de cálculo de adubação e o formato da nossa plataforma. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a nossa necessidade de calagem, tá? E para isso eu vou precisar de alguns dados da análise de solo. Entre eles é a CTC na camada superficial, ou seja, de 0 a 20 ou 0 a 30 centímetros de profundidade, e a saturação de base também da camada superficial. Então vamos ver lá no nosso boletim de análise de solo. Bom, como vocês podem ver, a CTC desse meu solo está aqui, ó. Opa, perdão. Voltar aqui um pouquinho. Pronto. A CTC desse meu solo está aqui, ó. Opa, só um minuto. Está aqui, ó, em 4, tá? Centimol-C por decímetro cúbico. E a saturação de base em 36. Então, coloca aqui, ó, 4, 36. PRNT do calcário. O PRNT do calcário, antes de fazer esse cálculo, você vai ligar para a empresa que fornece calcário na região e vai solicitar informação sobre o PRNT do calcário que eles fornecem. Então, vamos supor que vocês ligaram lá e eles disseram que o PRNT é de 85%, tá? Profundidade de incorporação. Para definir a profundidade de incorporação, é necessário que vocês façam um teste de campo e veja a que profundidade o implemento que vocês têm à disposição consegue incorporar o calcário. Então, vamos supor que vocês vão usar a grade e um trator, tá? Então, vamos supor que vocês fizeram um teste de campo e vocês viram que a grade consegue incorporar o calcário até 20 centímetros de profundidade. Então, vocês colocam aqui, ó, 20, tá? Automaticamente, aqui já diz que vocês vão ter que aplicar 1,13 tonelada de calcário por hectare, o que equivale a 113 gramas por metro quadrado. Gente, informação importante, tá? O interessante é que vocês façam um teste de campo para ver a profundidade de incorporação antes mesmo de coletar a amostra de solo. Veja bem, se vocês fizerem um teste de campo para incorporar o calcário com arado seguido de gradagem, vocês verificarem que a profundidade de incorporação foi de 30 centímetros, então o ideal é vocês coletarem a amostra de solo na camada de 0 a 30 e de 30 a 60 centímetros, beleza? Então vamos lá, continuando, vamos fazer agora o cálculo da necessidade de gessagem, tá? Olha só. Primeiro, para calcular a necessidade de gesso, eu preciso de dados na coleta de amostra, né, da análise de solo da camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? Então, eu tenho que fazer análise de solo nessas camadas. E só vou realizar cálculo da necessidade de gessagem se o meu teor de cálcio nessa camada estiver abaixo de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou meu teor de alumínio acima de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou
meu teor, tá? Minha saturação de base estiver abaixo de 35%. Então, vamos supor que o meu solo apresentou todas essas ou uma dessas características, tá? Então, mas para calcular a necessidade de gesso, eu vou precisar do teor de argila na camada subsuperficial, ou seja, de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? Vou precisar do teor de argila em grama por quilo, certo? Porém, alguns boletins de análise de solo informam esse teor de argila em percentual. Para converter para grama por quilo, basta multiplicar por 10. Então, suponhamos que o meu teor de argila no solo esteja em 22%. 22 vezes 10 vai ser 220 gramas por quilo. Então, coloco aqui, ó. Entendeu? Pronto. Automaticamente eu sei que tenho que aplicar 1,1 tonelada de gesso por hectare, o que equivale a 1.100 quilos, ou que equivale a 110 gramas por metro quadrado. Gente, é o seguinte, alguns boletins de análise de solo informam alguns dados, né? Pode vir com alguns dados em milimol/C por decímetro cúbico. Para converter para centimol/C por decímetro cúbico, é necessário fazer a conversão. Então, para converter milimol/C por decímetro cúbico para centimol/C por decímetro cúbico, basta dividir por 10, beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho algumas sugestões de espaçamento. Assim, pessoal, lembrando que o calcário ele deve ser aplicado 50% da dose antes da primeira gradagem, tá? E os outros 50% antes da segunda gradagem, depois da primeira gradagem e antes da segunda, tá? Então, depois de fazer irrigação ou tendo ocorrido pelo menos 2 chuvas, depois de 60 dias, vocês podem aplicar todo o gesso sem necessidade de incorporação, tá ok? Então, vamos colocar aqui agora espaçamento sugerido, espaçamento entre linha, 1 metro, tá? E entre plantas, 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros, mas é colocado em metro. Automaticamente eu terei 50.000 plantas por hectare, o que terei também 10.000 metros lineares. A literatura recomenda aplicar 40 metros cúbicos de esterco de gado por hectare, tá? O que equivale a 4 litros por metro linear. Então, gente, vamos lá. A literatura recomenda aplicar 150 kg de nitrogênio por hectare, tá? Então, eu vou aplicar o nitrogênio na forma de ureia. Então, eu coloco aqui, ó, ureia, coloco aqui, ó, 150. Automaticamente eu vou ter que aplicar, aqui diz que eu vou ter que aplicar 340,9 kg de ureia por hectare, o que equivale a 34,1 gramas por metro linear. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer a recomendação de nossa adubação fosfatada. Mas para isso, eu preciso saber 2 informações. O meu teor de fósforo e o teor de argila no meu solo. Então vamos lá para o nosso boletim. Bom, teor de fósforo. Deixa eu só dar uma reduzida aqui. Pronto. Teor de fósforo. Aqui diz que eu tenho que aplicar 8,5. Cadê o meu cursor? Pronto. Aqui diz que eu tenho que aplicar 8,5 miligrama por decímetro cúbico, tá? Vamos ver agora meu teor de argila na camada superficial. Meu teor de argila está em 16%. Então, vamos lá.
Se o meu teor de argila é 16%, está nessa faixa, entre 16 e 35. Se o meu teor de fósforo é 8,5, está nessa faixa, entre 6,7 e 12. Então, a classificação do meu fósforo é baixa. Sendo baixa, aqui diz que eu tenho que aplicar 100 kg de P2O5 por hectare. Bom, eu vou aplicar P2O5 na forma de superfosfato simples. Então, eu coloco aqui, 100 kg. Automaticamente, aqui diz que eu tenho que aplicar 625 kg de superfosfato simples por hectare, o que equivale a 62,5 gramas por metro linear. Pessoal, como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, aqui diz que eu já estou aplicando 112,5 kg de cálcio junto com o super simples e 62,5 kg de enxofre junto com o superfosfato simples. Beleza? Continuando, vamos para a nossa adubação potássica. Pessoal, olha só, uma dicasinha. Se vocês forem usar o MAP como fonte de P2O5, peço que vocês prestem atenção aqui, na quantidade de nitrogênio que vocês estarão aplicando na forma de MAP, porque vocês terão que abater essa quantidade dessa aqui, Então, vocês vão ter que abater o nitrogênio aplicado na forma de MAP dessa quantidade de nitrogênio aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos escolher como fonte assim. Para interpretação do nível de potássio, nossa planilha apresenta os dados de potássio tanto em miligrama por decímetro cúbico quanto em centimol C por decímetro cúbico. Então, vamos ver o nível de potássio. Aqui, pessoal, o nível de potássio do meu boletim está em miligrama por decímetro cúbico e está aqui em 19,1. Então, eu venho aqui, potássio miligrama por decímetro cúbico, está em 19,1. Se está em 19,1, está nessa faixa entre 16 e 40. Se está nessa faixa entre 16 e 40, a classificação é baixo. Se é baixo, aqui diz que eu tenho que aplicar 80 kg de K2O por hectare. Vamos verificar. Vamos escolher como fonte de K2O o cloreto de potássio. Então, coloca aqui 80. Automaticamente, eu sei que vou ter que aplicar 137,9 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 13,8 gramas por metro linear. Gente, se vocês forem utilizar o nitrato de potássio como fonte de potássio, lembre que ele contém N nitrogênio na sua composição. Então, é necessário verificar, tá? Essa quantidade de N que vocês estarão aplicando junto com o nitrato de potássio aqui, também para poder abater aqui em cima, para depois vocês poderem abater dessa quantidade, tá bom? Vamos lá, pessoal, agora vamos fazer a recomendação dos fertilizantes com micronutrientes, tá? Vamos lá então, verificar os níveis de micro no meu solo. Bom, vamos ver aqui. Bom, gente, meu nível de boro está em 0,2 miligrama. O meu de zinco em 0,2. Ferro 160,6. Manganês 1,9 e cobre 0,2. A planilha e a literatura que foi utilizada como fonte não informa dados para interpretação de ferro, nem de manganês, talvez por serem micronutrientes, assim, com pouca exigência pela cultura do milho, tá? Mas vamos lá, tá? O meu zinco está em 0,2. Se está em 0,2, está nessa faixa aqui, igual ou inferior 0,4, tá?
O meu cobre está em 0,2. Se está em 0,2, está nessa faixa. Igual ou inferior a 0,3. O meu boro está em 0,2. Se está em 0,2, está nessa faixa. Entre 0,16 e 0,35, tá? Então, meu zinco e meu cobre são classificados como muito baixo e o meu boro como baixo, tá? E, independente da concentração no solo, a literatura aqui consultada recomendou a aplicação de 270 gramas de molibdênio por hectare, tá? E, sendo meu zinco muito baixo, eu vou ter que aplicar 3.000 gramas por hectare. Sendo meu cobre muito baixo, vou ter que aplicar 1.300 gramas por hectare. Sendo meu boro baixo, vou ter que aplicar 1.100 gramas de boro por hectare, tá? Então, continuando aqui, pessoal, se vou usar como fonte de boro o borax, então eu coloco aqui, ó, 1.100. Aqui diz que eu tenho que aplicar 10 kg de borax por hectare, o que equivale a 1 grama por metro linear. Vou usar como fonte de cobre o óxido cúprico, 1.300. Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 1,73 kg por hectare, o que equivale a 0,17 gramas por metro linear. Molibdênio, independente da concentração no solo, aqui diz que eu tenho que aplicar 270 gramas por hectare. Então, coloca aqui 270. Então, eu vou ter que aplicar 0,69 kg por hectare, que equivale a 0,07 grama por metro linear, tá? Zinco. A literatura diz, né, aqui diz que eu vou ter que aplicar 3.000 gramas por hectare. Vou escolher como fonte de zinco o óxido de zinco, tá? Automaticamente aqui diz que vou ter que aplicar 6 kg de óxido de zinco por hectare, o que equivale a 0,6 gramas por metro linear. Bom, pessoal, como vocês viram, né, já fiz toda a recomendação de adubação e aqui tem a sugestão de distribuição dos fertilizantes. Vamos lá. Como vocês viram, eu escolhi como fonte de nitrogênio a ureia, tá? Como fonte de fósforo, o superfosfato simples. E como fonte de potássio, o cloreto de potássio, tá? Vamos lá. Bom, no plantio, aqui diz que eu tenho que aplicar 68,2 kg de ureia por hectare, o que equivale a 6,8 gramas por metro linear, tá? Fósforo, aqui diz que eu tenho que aplicar 625 kg de superfosfato simples por hectare, o que equivale a 62,5 gramas por metro linear. Potássio, aqui diz que eu tenho que aplicar 55,2 kg por hectare, o que equivale a 5,5 gramas por metro linear, tá? Como vocês viram, como fonte de micronutrientes, aqui vamos fazer a distribuição dos micronutrientes somente no plantio. Como vocês viram, escolhi como fonte de boro o borax. Então aqui diz que eu vou ter que aplicar 10 kg por hectare ou 1 grama por metro linear. Como fertilizante com cobre, eu escolhi o óxido cuproso. Então vou ter que aplicar 1,73 kg por hectare, o que equivale a 0,17 gramas por metro linear. Como fonte de molibdênio, eu escolhi o molibdato de sódio, tá? Opa, só um minutinho, gente, desculpa. Eu escolhi o molibdato de sódio, tá? Então aqui diz que eu tenho que aplicar 0,69 kg por hectare, o que equivale a 0,07 gramas por metro linear. E do fertilizante com zinco, vocês viram que eu escolhi o óxido de zinco. Foi o óxido,
Olha, isso, óxido de zinco. Então, aqui diz que eu vou ter que aplicar 6 quilos por hectare, o que equivale a 0,6 gramas por metro linear. Beleza? Bom, gente, vamos agora para a nossa adubação de cobertura. Bom, pessoal, vamos lá. João, os estágios, a cobertura da adubação para milho é dividida de acordo com o estágio de desenvolvimento, que segue aqui os estágios V4, quando a cultura está com 4 folhas totalmente expandidas. Nessa fase, nós vamos jogar 136,4 kg de ureia por hectare, o que equivale a 13,6 gramas por metro linear. E de cloreto de potássio, vamos jogar 155,2 kg por hectare, o que equivale a 5,5 gramas por metro linear. A cobertura no estágio V6, com 6 folhas expandidas, vamos aplicar 68,2 kg de ureia por hectare, o que equivale a 6,8 gramas por metro linear. E cloreto de potássio, nós vamos aplicar 13,8 kg por hectare, o que equivale a 1,4 gramas por metro linear. E no estágio, na cobertura no estágio V8, quando a planta tiver com 8 folhas totalmente expandida, vamos aplicar 68,2 kg de ureia por hectare, o que equivale a 6,8 gramas por metro linear, tá? E cloreto de potássio, tá? Vamos aplicar 13,8 kg por hectare, o que equivale a 1,4 gramas por metro linear. Gente, a produção esperada aqui é de 40 a 50 mil espigas por hectare. Se vocês utilizarem MAP como fonte de P2O5, parcelar a dose em 3 aplicações, sendo no plantio, estágio V6 e estágio V8, tá bom? Pessoal, essa planilha tem aqui também com ela, essa recomendação de adubação é caso vocês forem aproveitar, tiverem intenção de aproveitar somente a espiga, tá bom? Mas, se vocês quiserem aproveitar, além da espiga, a palhada, essa planilha, ela está aqui também para recomendação de adubação, caso vocês vão utilizar como fonte, caso vocês forem utilizar a cultura, a lavoura, tanto para aproveitamento da espiga, como também para aproveitamento da palhada, tá bom? Olha só, pessoal, todas as nossas planilhas, para serem formatadas, produzidas, utilizam dados de fontes já publicadas, No caso dessa planilha, foi utilizada a 5ª aproximação revisada, tá? Da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa de 1999, lá nos itens 18.1.1, sugestão de adubação para hortaliças, e 18.1.21, recomendação de calagem e adubação para a cultura do milho verde. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do milho verde, tá? Que estamos disponibilizando para vocês aqui no canal Adão Azevedo e por meio da AC Soluções, tá bom? Olha só, se vocês quiserem adquirir essa planilha, ou além das outras planilhas para 43 diferentes culturas, é só vocês entrarem em contato conosco aqui pelo WhatsApp 77 99189 1849, que toda a equipe da AC Soluções estará pronta para atender vocês, tá bom? E também, além das planilhas de cálculo de adubação, temos também planilhas de balanceamento de dieta para bovinos de corte e de leite, caprinos e ovinos, suinocultura convencional e suinocultura caipira e avicultura, tá bom? É isso aí, gente. Aguardo o contato de vocês. Se vocês gostaram dessa videoaula tutorial, peço que vocês compartilhem, deem um like, escreve aí no comentário e
Se vocês se interessarem, novamente, como eu falei, é só entrar em contato conosco, tá bom? Um abraço a vocês e até o próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau e até a próxima.